A Terra é um planeta de 4 bilhões e 500 milhões de anos, que ainda está evoluindo. À medida que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. A crosta terrestre é esculpida de maneiras fascinantes, que deixam uma trilha de mistérios geológicos. Nesse episódio, o Lago Ness, nas montanhas da Escócia, é explorado. Ele tem mais água que qualquer outro lago na Grã-Bretanha, e um leito contendo as rochas mais antigas do planeta. Dentro de uma paisagem que um dia foi parte da América, o Lago Ness tem um mito persistente: o monstro do Lago Ness. Uma equipe de cientistas investiga como o Lago Ness foi formado. As pistas que eles descobrem também fornecem dicas sobre a formação do planeta Terra. Como nasceu nosso planeta? Lago Ness. Profundo, escuro e cheio de mistério. Esse é o Lago Ness, nas montanhas da Escócia. Há 1000 anos, dizem que esse vasto lago esconde um segredo estranho e terrível: o lendário monstro do Lago Ness. Um monstro mítico, sugerido por alguns como descendente dos dinossauros que um dia povoaram essa parte da Escócia. O Lago Ness seria o esconderijo ideal para um monstro pré-histórico. Com 37 quilômetros de comprimento e 1,60 km de largura, ele cobre uma área do tamanho da ilha de Manhattan, em Nova York, e tem mais de 213 metros de profundidade. Mas o monstro não é o único mistério que rodeia o Lago Ness. Nas montanhas em torno do lago, há um tipo de rocha cuja origem assombra os cientistas há anos. É um arenito, e ele é o início da investigação sobre como o Lago Ness foi feito. Ele é conhecido como Velho Arenito Vermelho e recebeu esse nome porque é vermelho, é um arenito e chamam de velho porque ele deve ter uns 400 milhões de anos. O Velho Arenito Vermelho percorre um lado do Lago Ness. Mas o fato mais impressionante sobre essas rochas não é sua idade, mas de onde elas vêm. Essas rochas, na verdade, pertencem à minha terra natal, a América do Norte. Elas se originaram no continente norte-americano e depois se separaram dele. Então, a Escócia é um pouco a minha casa também. Pelo menos é assim que eu me sinto. Um pouco em casa. Mas como os geólogos sabem que esse Velho Arenito Vermelho vem de 4.800 quilômetros do outro lado do Oceano Atlântico? Essas rochas são idênticas em idade e em características às rochas que formam as montanhas de Catskills. Então essa parte da Escócia pertencia ao nordeste da América do Norte. Por mais de 1000 anos, o Velho Arenito Vermelho foi usado para construir castelos nessa parte da Escócia. Mas ele também foi extraído nos Estados Unidos e usado para construções de arenito pardo em Nova York. No microscópio, as rochas de ambos os continentes têm estrutura cristalina idênticas. E análises químicas também provam que elas têm exatamente a mesma idade. Mas como parte da América acabou à beira do Lago Ness? Para responder a essa pergunta crucial, a investigação deve voltar bastante no tempo para procurar evidências nas rochas antigas do norte da Escócia. É aqui que a história do Lago Ness começa. A trilha inicia ao norte do Lago Ness, onde a rocha chega à superfície. Essa paisagem é cheia de extraordinários mistérios de um passado distante e inimaginável. Ela é feita de um tipo de rocha chamada Gneiss Lewisian. Perfurações e explosões recentes para uma nova estrada expuseram evidências que revelam um capítulo incrível na história da Terra. As linhas longas e retas são buracos da furadeira na face da rocha. Radioisótopos modernos deram aos geólogos as primeiras pistas para o entendimento da origem e da formação dessas rochas. Essas rochas são muito especiais para os geólogos. Elas são uma das rochas mais antigas do mundo. Nós as vemos em poucos lugares. Talvez uma dúzia de lugares em todo o globo tenham rochas dessa idade. Eu falo de uns 2,5 a 3 bilhões de anos de idade.
A origem da Gneiss Lewisian cinza está na primeira crosta que esfriou na superfície da Terra. Depois de sua formação, 4 bilhões e meio de anos atrás, partes se juntaram aos sedimentos anteriores, se enterraram, se misturaram e foram forçadas para cima por mais de 1 bilhão de anos. Essas rochas extraordinárias são resultado de um período devastador na história de nosso planeta. E há mais evidências expostas na abertura dessa estrada, informando sobre a história antiga da região do Lago Ness. Essa amostra contém 3 importantes peças do quebra-cabeça geológico. Primeiro temos o Gneiss Lewisian, de 2,5 a 3 bilhões de anos. Segundo, temos esse material ígneo negro que foi introduzido no local. Ele tem 2 bilhões de anos. E terceiro, temos essas incrustações em granito rosa que surgem entre o material negro e o Grey-Gneiss, e eles têm 1,8 bilhão de anos. Essa evidência revela que depois da formação da Gneiss Lewisian, rochas muito mais jovens foram derretidas e misturadas na crosta antiga. Mas esse processo levou um tempo incrivelmente longo. O que temos aqui são rochas que datam de mais de 1 bilhão de anos da história. Colocando isso em perspectiva, há quase 1/4 da idade da Terra gravado aqui, nesta amostra. Esse é o leito de rochas do Lago Ness. Ele carrega uma parte extraordinária da história do mundo. E ainda há mais segredos escondidos nessas rochas. A contar pelas temperaturas e pressões a que essas rochas foram expostas, parece que estiveram em profundidades de talvez 80 quilômetros abaixo da superfície da Terra no passado. Isso sugere que elas foram ao inferno e voltaram em 2 ou 3 ocasiões no período de mais de 1 bilhão de anos. Geólogos agora sabem que a única força com poder suficiente para produzir essa extraordinária mistura de rochas é a de uma placa tectônica. Placas tectônicas são gigantes da crosta da Terra, arrastadas devagar pela superfície do planeta por vastas correntes de convecção no fundo da camada quente da Terra. Na região do Lago Ness, a evidência no corte da estrada revela que altíssimas pressões forçaram a crosta para dentro da Terra, onde foi derretida, deformada, misturada e depois finalmente trazida de volta à superfície. Depois disso, por mais outro bilhão de anos, essa massa de terra antiga erodiu até formar uma paisagem dura e com elevações. Mas ela não era esse terreno verde que vemos agora. Havia bem menos oxigênio na atmosfera da Terra que hoje, e a superfície parecia uma paisagem lunar, desolada e estéril. Incrivelmente, restos daquela paisagem de bilhões de anos ainda estão preservados hoje. As pistas são reveladas em outro corte para a estrada, onde o olho treinado pode tirar incríveis conclusões do que parece um amontoado de pedras. Neste corte podemos ver o Gneiss Lewisian cinza, que tem em torno de 2,5 e 3 bilhões de anos. Mas aqui temos algo completamente diferente. Se eu for até esse nível e olhar por cima, temos arenito vermelho disposto horizontalmente. Essa súbita mudança no tipo da rocha ajuda a desvendar o mistério por trás dessas formações antigas. Acredita-se que eles foram depositados no ambiente continental pelos rios. Sistemas de rios depositaram rochas sedimentares horizontalmente numa paisagem antiga. Então, essa simples parte que emergiu revela que mesmo num mundo com pouco oxigênio, o antigo leito de rochas da Escócia foi coberto de rios 1 bilhão de anos atrás. Ainda há um outro segredo escondido aqui. Há uma junção entre essas rochas que têm quase 1 bilhão de anos e as rochas abaixo dessas rochas que têm de 2,5 a 3 bilhões de anos. Há um imenso espaço de tempo entre elas de aproximadamente 1,5 a 2 bilhões de anos. O espaço de tempo revelado aqui é extraordinário.
Ele mostra que depois dos traumas de sua primeira formação, as rochas da região do Lago Ness passaram por um período de calmaria que durou mais de 1/3 da idade da Terra. A investigação sobre como o Lago Ness foi formado revelou sua primeira evidência. Arenito vermelho idêntico encontrado nos 2 continentes provam que a Escócia e a América um dia já foram unidas. Algumas das rochas mais antigas do mundo revelam que o leito de rochas embaixo do Lago Ness se formou durante a criação primitiva da crosta da Terra. Arenitos depositados no antigo leito de rochas revelam que um rio passou por cima dessa paisagem 1 bilhão de anos atrás, durante um longo período de calmaria. Mas a calma não podia durar para sempre. Uma colisão continental se aproximava e, com ela, a união entre a Escócia e a Inglaterra. A investigação sobre como o Lago Ness foi formado agora vai descobrir as estruturas geológicas que um dia criaram o lago. A busca por evidências começa com um mistério científico do século XIX. Nos anos de 1880, geólogos na Escócia foram surpreendidos por uma sequência de rochas que encontraram ao norte do Lago Ness. Aqui, numa encosta remota, está o problema. Uma enorme massa de gneiss Lewisian muito antiga estava por cima de rochas muito mais novas. Os geólogos do século XIX nunca tinham visto isso antes. Em sua experiência, rochas mais jovens sempre estavam por cima de outras bem mais antigas. Então, um cientista inventou um novo jeito de tentar resolver o quebra-cabeças. Um geólogo de inspeção da era vitoriana, 125 anos atrás, mapeou essa área, e seu nome era Henry Cadell. Ele voltou a Edimburgo preocupado com o que tinha visto em campo e pensou: como reproduzo o que eu vi? Como isso acontece? Então construiu uma maquete e daí tentou mostrar com ela o que ele viu em campo. A maquete de Cadell era simples. Ele suspeitou que alguma força tinha espremido as rochas horizontalmente para formar essa sequência de cabeça para baixo. Então construiu um aparato contendo camadas de areia e argila para testar suas ideias. O professor Underhill vai usar uma réplica do equipamento de Cadell, cheia de camadas alternadas de areia negra e gesso de Paris, para tentar repetir o experimento de Cadell. Virando a manivela, o bloco vai para frente, imitando a força horizontal que Cadell considerava a culpada de tudo. Quando as forças horizontais aumentam, as camadas são empurradas umas para as outras ao longo de um plano raso, o que os geólogos chamam hoje de falha reversa. E temos a primeira falha aparecendo. Ah, olha isso. Outra falha aqui. O experimento mostrou a Cadell exatamente como as camadas mais antigas, aquelas do fundo, são empurradas para cima das camadas mais novas ao longo do plano da falha reversa. Há estruturas bonitas aqui. Há uma falha reversa passando por aqui, o que duplica a camada branca. Tem outra falha por aqui e a falha reversa final, que está no ângulo mais baixo aqui, em direção ao lado esquerdo. Um sucesso em termos de uma maquete simples reproduzindo o que nós vemos em campo. E eu posso ver que Cadell e os outros, quando experimentaram essas coisas, começaram a entender o que eles viram no campo e eles podiam reproduzi-lo numa maquete simples, mas de maneira muito bem sucedida. Uma vez que Cadell e seus colegas entenderam o princípio das falhas reversas, a sequência aparentemente ilógica das rochas que tinham visto no noroeste da Escócia começou a fazer sentido. Bem, o declive representa uma falha reversa. O que temos embaixo é uma sucessão de quartzitos mais jovens que são rosa. Por cima deles, a rocha cinza, a encosta de cascalho cinzento que vemos em cima é o gneiss Lewisian de novo. E a superfície entre elas, onde fica a rocha mais antiga, o material cinzento dentro da rocha rosada, o material mais jovem, é a falha reversa, como na maquete que vimos antes. Os geólogos agora sabem que as falhas reversas são sinais que mostram onde os continentes colidiram.
Mas quais continentes colidiram para fazer as falhas reversas na Escócia? E como elas se envolvem na formação do Lago Ness? A trilha dos cientistas agora os leva a outra falha reversa, a falha de Moyne. A falha de Moyne é uma das maiores falhas reversas da Terra. Percorrendo 193 quilômetros no noroeste da Escócia, é mais escondida da vista. Mas o professor Underhill encontrou um dos raros locais onde a falha pode ser vista na superfície. Essa união aparentemente insignificante entre duas camadas de rocha é a linha da falha, que revela uma surpresa geológica. A camada escura acima da falha vem da Inglaterra, mas a surpresa está no calcário amarelo por baixo. Como o velho arenito vermelho no Lago Ness, essa rocha vem da América do Norte. Essa pequena evidência tem implicações enormes na formação do Lago Ness. O incrível nesse contato é que ele é o ponto de encontro entre dois continentes. Então estamos aqui numa encosta úmida da Escócia numa tarde de domingo, e eu estou tocando o contato entre a América e o noroeste da Escócia de um lado e a Inglaterra do outro, como ela era 425 milhões de anos atrás. Mas como esses dois continentes antigos colidiram? 450 milhões de anos atrás, existia no hemisfério sul um supercontinente, unindo a América do Norte e a Escócia. À sua margem havia um oceano mais largo que o Atlântico de hoje. Do outro lado estava a Inglaterra e a Europa. Mas as forças das placas tectônicas iam vagarosamente juntando as duas massas de terra. Em torno de 450 milhões de anos atrás havia um oceano imenso onde estamos agora. Era o chamado Oceano Iápetus. E ele separava a América e o noroeste da Escócia de um lado, do sudeste da Escócia e da Inglaterra do outro. O que aconteceu nos 20 milhões de anos depois disso foi que o oceano se fechou. E um dia foi o suficiente para os dois continentes entrarem em rota de colisão. América do Norte, Escócia e Inglaterra. A colisão entre a América e a Europa empurrou imensas camadas de rochas umas contra as outras, forçando uma extensão de montanhas mais alta que o Himalaia hoje. Ainda firmemente ligadas à América, a Escócia e a Inglaterra se uniram. Mas o que essa colisão tem a ver com a formação do Lago Ness? O próprio lago fornece a evidência fundamental. O que é mais surpreendente no Lago Ness é que quando você olha para ele, particularmente dessa perspectiva, você pode ver que ele segue reto, quase como uma flecha. E essa forma se segue por quase 30 quilômetros. Como geólogo, isso me diz que deve haver um controle nessa topografia, porque a natureza não produz coisas em linha reta. Então tem uma estrutura aqui que controla todo o formato do Lago Ness. Essa estrutura é a falha de Great Glen, uma imensa falha geológica formada durante a colisão continental 425 milhões de anos atrás. Ela percorre mais de 480 quilômetros pela Escócia, cortando o país em dois. O Lago Ness segue exatamente a linha da falha de Great Glen. A falha de Great Glen não é uma falha reversa, como a falha de Moyne, onde o material foi empurrado para cima. Não é uma falha normal em que o material cai verticalmente. É uma movimentação lateral. A falha de Great Glen é a versão escocesa da falha de St. Andreas, mas 400 milhões de anos mais velha. A falha de Great Glen não está mais ativa, mas sua fissura gigante na crosta terrestre está presente na paisagem escocesa há mais de 400 milhões de anos. É a base do Lago Ness, e sem ela o lago não existiria. Nem a lenda do monstro do Lago Ness. A investigação sobre como o Lago Ness foi formado descobriu mais evidências. A descoberta das falhas reversas contam aos geólogos o que acontece quando continentes colidem. Calcário amarelo da América do Norte encontrado na falha de Moyne prova que a América e a Escócia se chocaram contra a Inglaterra há 450 milhões de anos. E o formato do Lago Ness revela a linha reta da falha de Great Glen formada durante essa colisão continental. Depois da colisão, as forças das placas tectônicas levaram o sul da Escócia para a superfície da Terra. Agora, a investigação deve seguir sua incrível jornada.
O próximo passo na investigação sobre como o Lago Ness foi formado segue a jornada escocesa na superfície da Terra, levada por forças das placas tectônicas. Entender como era o ambiente no passado dá pistas da localização do Lago Ness milhões de anos atrás. Então, a investigação agora segue ao período Jurássico, 165 milhões de anos atrás. A trilha leva à ilha de Skye, uma ilha na costa oeste da Escócia. Na Baía de Stephen, há uma evidência incrível que esclarece esse período do passado escocês. Incrivelmente, ela está à vista, mas só foi descoberta em 1994, quando um geólogo amador fez uma descoberta extraordinária. Na extensão rochosa e lisa dessa praia popular, ele descobriu uma pegada fossilizada de um dinossauro gigante. A doutora Anjana Katua analisou os detalhes dessa incrível evidência. Quando você atravessa essas saliências, é uma sensação incrível pensar que dinossauros andaram no mesmo lugar em que estou andando há 165 milhões de anos. Temos essa maravilhosa pegada de megalossauro. O megalossauro era um predador carnívoro de mais de 7 metros que viveu durante a Era Jurássica. Como alguns animais altos, iguais às traves de futebol americano, o megalossauro era um monstro temido. Mas como uma coisa temporária, como uma pegada, pode ser preservada por 165 milhões de anos? As pegadas são únicas. O que aconteceu é que um dinossauro passou por cima de uma lama pegajosa como uma gosma e suas impressões foram deixadas para trás. Essa lama secou e endureceu e depois, com o tempo, a areia soprada pelo vento chegou e cobriu essa pegada. E depois, com mais tempo, temos camadas de argila e de areia por cima dessa pegada e ela se tornou fossilizada com o tempo. Agora, alguns milhões de anos de erosão ocorreram e aquela pegada ficou exposta para que nós víssemos hoje. A doutora Katua está fazendo um molde de gesso da pegada para que possa examiná-la mais de perto. Levamos um molde para termos registro da pegada e para levá-la ao laboratório para dar uma olhada, tentando entender como é que essa criatura vivia. Removendo cuidadosamente o molde de gesso, seu formato revela um segredo de 165 milhões de anos. Uma coisa que me surpreende é a impressão que esse dedo frontal me dá, o quanto é pontudo. Isso me diz que esse dinossauro estava em alta velocidade e pressionou bem os 3 dedos da frente, então devia estar caçando alguma presa. Mas o megalossauro não era o único dinossauro a deixar suas pegadas nessas rochas a apenas 96 quilômetros do Lago Ness. Essa aqui é a menor pegada de dinossauro já encontrada em todo o mundo. Você pode ver que é mais ou menos do tamanho da minha unha. Achamos que é de um celófise. E é bem interessante porque a pegada pequena aqui, que pensamos ser de um filhote, está dentro de uma maior que você pode ver aqui. Achamos que isso nos diz que o jovem passeava com seus pais em grupo e que provavelmente os adultos estavam cuidando do mais jovem. Geólogos usaram a incrível evidência das pegadas de celófise e de megalossauro, junto com as pedras lamacentas em que foram encontradas, para revelar melhor a história do Lago Ness no período Jurássico. América do Norte, Escócia e Inglaterra. No tempo em que a Escócia ainda era ligada à América, as forças das placas tectônicas levaram essa massa de terra para muito mais perto do Equador, 3.200 quilômetros mais ao sul do que está agora. E isso teve grande efeito no clima e no ambiente do Lago Ness. Durante o período Jurássico, o clima e o ambiente eram muito diferentes do que vemos hoje. Havia florestas exuberantes, cheias de vegetação tropical. E os dinossauros viviam no limite dessas florestas, andando por terras alagadas como lagoas. Esse clima era ideal para os dinossauros porque eles sustentavam um enorme ecossistema de vida selvagem do qual eles se beneficiavam. Os ossos de mais um dinossauro foram recentemente descobertos na ilha de Skye, o plesiosauro.
Mas essa descoberta gerou um interesse completamente diferente. Entusiastas veem uma forte semelhança entre a forma do plesiosauro e algumas descrições do monstro do Lago Ness. Um descendente do plesiosauro há muito extinto poderia ser a fonte da lenda? A evidência para desvendar a extraordinária história geológica do Lago Ness se fortalece. A descoberta das pegadas do megalossauro e do celófise provam que os dinossauros viveram na Escócia 165 milhões de anos atrás. E que o Lago Ness era, na época, um paraíso subtropical, 3.200 quilômetros mais ao sul do que está hoje. Mas 60 milhões de anos atrás, 5 milhões de anos depois dos dinossauros terem se extinguido, placas tectônicas separaram o Lago Ness e a América. A investigação sobre a formação do Lago Ness avança agora para 60 milhões de anos atrás. Escócia e América ainda estão firmemente unidas. A próxima pergunta é: quando e como elas se separaram? Na ilha de Skye, a paisagem é cheia de evidências que podem desvendar os segredos desse período turbulento no passado da Escócia. Na Baía de Talisker, os paredões de rochas no mar fornecem a primeira pista dos eventos que devastaram a região. Eles são feitos inteiramente de lava vulcânica. Estou aqui num fluxo único de lava e ele tem apenas 3 metros de largura. Mas toda essa colina aqui tem aproximadamente 45 metros de largura ou até mais e é feita de vários fluxos de lava independentes. Esses fluxos são compostos de basalto, que é o mesmo tipo de rocha que está saindo hoje dos vulcões modernos no Havaí e na Islândia. Geólogos calcularam que essas lavas de basalto da Skye têm uns 60 milhões de anos. Mas onde está o vulcão que as expeliu? A pista vem de uma cadeia de montanhas na ponta sul da Skye, as montanhas Culin. É o tipo de rocha que forma esses picos escarpados que fornecem a evidência. Elas são feitas de uma rocha chamada gabbro. Elas têm a mesma composição química do basalto, que foi levado à superfície, mas há uma diferença. O basalto da erupção foi resfriado muito rápido porque foi exposto ao ar. Geólogos chamam isso de poeira fina. Por outro lado, o magma que ficou preso, talvez 1,5 km abaixo da superfície da Terra, que esfriou bem devagar, foi mantido quente por bastante tempo e assim formou cristais bem grandes que cresceram. E quando se tem uma rocha com cristais grandes, chamamos de granularidade grossa. Os cristais grandes nas rochas de gabbro denunciam sua origem. Eles dizem aos geólogos que as montanhas de Culin são restos de uma enorme câmara de magma dentro do vulcão, onde a lava foi guardada antes da erupção para a superfície. Mas quanto de lava havia? Podemos ver aqui agora um belo vale verde, mas todas essas colinas em volta são feitas de rochas formadas numa série de imensas erupções vulcânicas há uns 60 milhões de anos. E naquela época havia vulcões em erupção por toda a Escócia. Aqui estamos na ilha de Skye e ela é só um dos vulcões. Agora, sabe-se que impressionantes 804 quilômetros cúbicos de lava se tornaram a ilha de Skye. Isso é o suficiente para cobrir todo o Texas, com uma camada de lava de 3 metros. Mas essa é só a ponta do iceberg. As rochas revelam que os vulcões entraram em erupção por toda a Escócia em escala maciça. A evidência está aqui. Colunas imensas e irregulares de fluxos de lava, parecendo que foram esculpidas na rocha. Na verdade, essas incríveis formações são feitas de resfriamentos leves na lava grossa. Exatamente o mesmo tipo de colunas são encontradas nos afloramentos de lava de basalto a 130 quilômetros da costa oeste da Escócia. E da mesma distância da costa da Irlanda, 240 quilômetros da ilha de Skye. Essas lavas datam de uns 60 milhões de anos,
e fizeram parte da mesma série de erupções imensas que se espalharam por centenas de quilômetros em todas as direções. Mas qual foi a causa das erupções? A doutora Goodenough encontrou outra pista que aponta para as origens dessas lavas e seu papel na criação do Lago Ness. Esse é o topo irregular de um fluxo de lava. No Havaí chamam de Pahoehoe. E o que acontece é que a lava forma uma pele fina em sua superfície quando esfria, mas ainda passa por baixo dessa pele. E a pele fina enruga e é empurrada adiante, dando essa textura irregular que vemos aqui. É bastante raro vê-la assim nesses velhos fluxos de lava, mas isso nos diz muito sobre o tipo de magma que saiu daquele vulcão. Geólogos sabem que esse tipo de magma vem das profundezas da Terra. Geralmente chega à superfície quando forças tectônicas dividem a crosta da Terra. Foi isso que aconteceu aqui há 60 milhões de anos? Naquela época, a Escócia ainda era unida à América do Norte. Mas os dois continentes foram esticados e apertados devido às forças tectônicas. E isso permitiu que rochas derretidas ou magma das profundezas da Terra subissem e saíssem desses vulcões. E um dia, essa atividade vulcânica levou ao desenvolvimento de um novo oceano entre a Escócia e a América do Norte, o Oceano Atlântico. Então as lavas são a trilha de evidência que mostra que a abertura do Oceano Atlântico se iniciou com erupções vulcânicas por toda a Escócia. Quando o magma entrou em erupção por baixo do oceano, o fundo do mar se espalhou, separando devagar a Escócia da América. O nascimento do Oceano Atlântico teve efeito direto na formação do Lago Ness. Com o crescimento do oceano, forças imensas envolvidas acordaram novamente a falha de Great Glen, de 400 milhões de anos. Falhas como a de Great Glen são zonas de fraqueza na epiderme da Terra e são como cicatrizes ou feridas que podem ser reabertas. E no caso da Great Glen, ela foi reativada quando o Atlântico começou a abrir 50, 60 milhões de anos atrás. E é por isso que você vê essa formação presente na paisagem atual, apesar da falha ter 400 milhões de anos. Os enormes movimentos geológicos separaram e enfraqueceram as rochas ao longo da falha. Ao longo dessa linha de fraqueza, um rio começou a passar pelas fendas das rochas, abrindo um vale aos poucos. Nos 55 milhões de anos seguintes, a paisagem da Escócia se desgastou e erodiu. O contorno das montanhas se atenuou e a costa começou a tomar sua forma atual. O Lago Ness se tornou um longo vale de rio, seguindo a linha da falha de Great Glen. A investigação está prestes a descobrir os estágios finais da história de como o Lago Ness foi formado. Imensos fluxos de lava na ilha de Skye revelam que erupções vulcânicas 60 milhões de anos atrás foram o começo da separação da Escócia da América. A forma pontuda da falha de Great Glen de 400 milhões de anos mostra que a falha foi reaberta quando Escócia e América foram separadas. Mas havia um último evento modificador a acontecer. A natureza não tinha terminado o Lago Ness, e foi esse acontecimento que criou o lago que vemos hoje. Rastreando uma história violenta que durou 3 bilhões de anos, a investigação sobre como o Lago Ness foi formado agora segue para o passado recente, há somente 10 mil anos. O elo final da cadeia de evidências é descobrir como as águas largas e profundas do Lago Ness foram finalmente formadas. E se um descendente dos dinossauros poderia sobreviver lá para criar o mito do monstro do Lago Ness. Uma pista vital foi descoberta no século XIX por uma das maiores mentes científicas que o mundo já conheceu, Charles Darwin. Em 1838, Darwin chegou à Escócia para investigar um mistério no remoto vale de Glenroy, a 32 quilômetros do Lago Ness. Durante centenas de anos, as pessoas se surpreenderam com as 3 linhas paralelas que cortam os 2 lados do vale. Estranhos cortes horizontais na encosta, em alguns lugares com mais de 9 metros de largura. Essas estradas paralelas, como chamam, passam exatamente no mesmo nível por mais de 32 quilômetros. O que pode tê-las formado?
o Dr. Pete Nino segue os passos de Darwin até as estradas paralelas de Glen Roy e a história que elas revelam. Sua criação foi um mistério por muito tempo, e inicialmente as pessoas achavam que elas talvez tivessem sido criadas por gigantes, uma coisa de mito ou lenda. E depois, no século XIX, grandes cientistas vieram para cá, inclusive Charles Darwin, que quando as viu, pensou que eram exatamente as mesmas configurações que ele havia visto na América do Sul, onde terremotos tinham erguido a antiga linha da costa e tendo-as abandonado bem acima do mar. Darwin estava tão convencido de que as estradas paralelas eram reminiscentes de antigos litorais que publicou esses resultados num jornal, e o mundo científico acreditou nele. Mas dessa vez, Darwin estava enganado. Em 1840, 2 anos depois da visita de Darwin, um cientista suíço chamado Louis Agassiz veio a Glen Roy. Agassiz passou a vida estudando geleiras e os efeitos da glaciação na paisagem dos Alpes suíços. Quando ele examinou as estradas paralelas, percebeu que elas eram antigos litorais. Mas o vale tinha sido preenchido não pelo mar, mas por um lago de água doce. A partir do conhecimento das geleiras dos Alpes, Agassiz pôde mostrar que o lago de água doce tinha um dia enchido o vale. O lago foi mantido cheio por uma imensa geleira que bloqueou uma ponta do vale. Com o descongelamento e recongelamento da geleira por 3 vezes, a água do vale esvaziou e encheu em um nível diferente, escavando as 3 antigas praias. Inicialmente não se acreditou em Agassiz porque as pessoas acreditavam em Darwin e com o tempo ficou claro que Agassiz estava correto. E Darwin errado, sabe? Foi um dos maiores embaraços dele ter se enganado tanto numa coisa. O que mostra que mesmo os grandes cientistas cometem erros. A evidência em Glen Roy convenceu Agassiz de que várias configurações da paisagem escocesa devem ter sido formadas por geleiras. E isso levou a uma conclusão assustadora na época, de que toda a Escócia tinha sido um dia coberta por gelo. No momento em que se dá conta de que o que tem aqui foi criado por geleiras, instantaneamente você atenta para o fato de que devíamos ter um clima muito frio aqui no passado. Frio o suficiente para lençóis de gelo e geleiras se formarem. Esse local é de uma importância mundial em termos do entendimento das glaciações e o fato de que no passado o gelo cobria uma proporção bem maior do planeta do que cobre hoje. Essa investigação extraordinária levou à ideia da Era do Gelo, períodos no passado geológico em que a maior parte do hemisfério norte estava coberta de geleiras e lençóis de gelo. Desde as descobertas de Agassiz, cientistas investigam o papel do gelo na formação do Lago Ness. Uns 2,5 milhões de anos atrás, o clima global começou a esfriar. E desde então, a cada 100 mil anos, houve uma série de glaciações repetidas. Cada vez que o gelo avançava, as temperaturas despencavam. A média de temperaturas do inverno era ao menos 30 graus mais baixa que hoje. O gelo aumentava, criando extraordinária grossura. O lençol de gelo por cima do centro da Escócia devia ter de 900 a 1.200 metros de largura. No Lago Ness, certamente devia ter uns 600 metros de largura. Você devia ver algumas das montanhas mais altas, com seus picos para fora do gelo. Mas, no geral da paisagem, tudo estava coberto de gelo. Mas que efeito esse enorme peso de gelo teve na criação do Lago Ness? O próprio lago é difícil de ser investigado porque é cheio de água. Mas há um outro local em que a evidência é clara. A 32 quilômetros do Lago Ness fica o proibido Vale de Glencoe. Glencoe é um local lendário na história escocesa, já que foi aqui que aconteceu um massacre em 1692, quando o clã MacDonald foi assassinado em suas camas pelos Campbell. A forma do vale mostra como o Lago Ness foi feito. Se você pudesse drenar a água do Lago Ness, o que acabaria vendo é um vale com esse tipo de forma. E olhando para o Glencoe, você pode ver que é um vale muito íngreme, de fundo reto. Ele basicamente foi criado pelas geleiras que, fluindo repetidamente pelo vale, erodindo e abrindo o que era originalmente um vale em forma de V, o transformou num vale profundo em forma de U.
Geleiras são extremamente eficientes na erosão de uma paisagem. Elas carregam grandes quantidades de ruínas de rochas, que são arrastadas pela base da geleira. Com o peso de milhões de toneladas de gelo em cima, essas ruínas trituram o leito de rochas como uma lixa, esfregando e aprofundando os vales numa forma de U característica. Em torno da Escócia, há centenas de vales com essa forma de U, como testemunhas do imenso número de geleiras que um dia cobriram toda essa região. No Lago Ness, o mapeamento subaquático revelou que o lago tinha esse formato em U. Ele tem o fundo reto, com laterais bem íngremes. Em alguns locais, a apenas 15 metros da margem, a água tem mais de 150 metros de profundidade, provando que o Lago Ness foi feito por uma geleira. Já havia um longo vale de rio formado ao longo da linha de fraqueza, criada pelas rochas despedaçadas em torno da falha de Great Glen. Depois, durante a última era do gelo, uma geleira gigante passou pelo vale, esculpindo devagar o Lago Ness. Com o fluxo do gelo, ele foi cavado, aprofundado e depois de uma série de glaciações, chegou à profundidade que tem hoje, um lago com 228 metros de profundidade. A investigação agora encara duas questões finais. Como o Lago Ness se encheu de água doce e o que o mantém cheio? Pedras e ruínas soltas encontradas num enorme despenhadeiro a 76 metros de altura na ponta do lago podem fornecer a resposta. O mais óbvio a ser observado é que essas rochas grandes são extremamente desgastadas e arredondadas. Isso indica que elas foram transportadas pela água. Elas também são bem grandes e bastante pesadas, então é preciso muita energia. Isso mostra que muita água de derretimento a carregou e depois a deixou onde estamos agora. Essa evidência, combinada com as descobertas sobre a mudança do clima, mostram o que aconteceu aqui. Uns 10 mil anos atrás, as temperaturas globais aumentaram rapidamente. O gelo começou a derreter e as geleiras recuaram. O que pode ter acontecido é que as geleiras de lá erodiram o Lago Ness, trazendo grandes quantidades de sedimento. E todo esse sedimento foi transportado nessa direção pelo gelo flutuante e também pela água que fluiu. Com o derretimento do gelo, um imenso rio se formou debaixo da geleira do Lago Ness, carregando grandes quantidades de ruínas de rochas. Então o que temos aqui, onde estamos pisando, é na verdade a área em que a geleira está deixando agora esse sedimento. Milhões de toneladas de rochas criaram um enorme tampão que represou o rio e impediu a água de escapar. Com o derretimento do gelo, o vale se encheu, formando finalmente o lago que conhecemos como Lago Ness. O Lago Ness só tem 10 mil anos, mas a investigação de sua história revelou uma história incrível. O velho arenito vermelho mostra que a Escócia e os Estados Unidos já foram unidos. A forma do Lago Ness é controlada pela falha de Great Glen, formada quando a Escócia e a América colidiram com a Inglaterra há mais de 400 milhões de anos. Pegadas de dinossauros fossilizadas mostram que o Lago Ness esteve próximo ao Equador durante o período Jurássico. Fluxos de lava revelam que imensas erupções vulcânicas há 60 milhões de anos começaram a separação da Escócia e da América. E o perfil do Lago Ness prova que ele foi esculpido pelas geleiras 10 mil anos atrás, finalmente se tornando o lago que conhecemos hoje. Mas e o monstro do Lago Ness? Sabe-se agora que a imagem icônica era falsa. Mas há algum jeito do monstro mítico ser um descendente dos dinossauros? Nós temos dois fatos geológicos que nos dizem que o Lago Ness não poderia ser habitado por um dinossauro. Um é que os dinossauros morreram há muito tempo, e o lago em si é geologicamente muito jovem. Dinossauros foram extintos 65 milhões de anos atrás. Então, 65 milhões a 10 mil anos é uma distância muito grande no tempo e não há chances de um monstro antigo ter sido preservado nesse lago. Isso seria impossível. São milhões e milhões de anos. Esse lago é muito jovem. Então, a evidência geológica prova que o Lago Ness não pôde ser lar de um dinossauro que de alguma forma tenha sobrevivido lá desde o período Jurássico. A incrível história geológica do Lago Ness fez surgir vários mistérios.
Mas para a ciência, o monstro do Lago Ness não é um deles. A Terra é um planeta de 4 bilhões e 500 milhões de anos, que ainda está evoluindo. À medida que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. A crosta terrestre é esculpida de maneiras fascinantes, que deixam uma trilha de mistérios geológicos. Nesse episódio, o Lago Ness, nas montanhas da Escócia, é explorado. Ele tem mais água que qualquer outro lago na Grã-Bretanha e um leito contendo as rochas mais antigas do planeta. Dentro de uma paisagem que um dia foi parte da América, o Lago Ness tem um mito persistente: o monstro do Lago Ness. Uma equipe de cientistas investiga como o Lago Ness foi formado. As pistas que eles descobrem também fornecem dicas sobre a formação do planeta Terra. Como nasceu nosso planeta? Lago Ness. Profundo, escuro e cheio. É aqui que a história do Lago Ness começa. A trilha inicia ao norte do Lago Ness, onde a rocha chega à superfície. Essa paisagem é cheia de extraordinários mistérios de um passado distante e inimaginável. Ela é feita de um tipo de rocha chamada Gneiss Lewisian. Perfurações e explosões recentes para uma nova estrada expuseram evidências que revelam um capítulo incrível na história da Terra. As linhas longas e retas são buracos da furadeira na face da rocha. Radioisótopos modernos deram aos geólogos as primeiras pistas para o entendimento da origem e da formação dessas rochas. Essas rochas são muito especiais para os geólogos. Elas são uma das rochas mais antigas do mundo. Nós as vemos em poucos lugares. Talvez uma dúzia de lugares em todo o globo tenham rochas dessa idade. Eu falo de uns 2,5 a 3 bilhões de anos de idade. A origem da Gneiss Lewisian cinza está na primeira crosta que esfriou na superfície da Terra. Depois de sua formação, 4 bilhões e meio de anos atrás, partes se juntaram aos sedimentos anteriores, se enterraram, se misturaram e foram forçadas para cima por mais de 1 bilhão de anos. Essas rochas extraordinárias são resultado de um período devastador na história de nosso planeta. E há mais evidências expostas na abertura dessa estrada, informando sobre a história antiga da região do Lago Ness. Essa amostra contém 3 importantes peças do quebra-cabeça geológico. Primeiro temos o Gneiss Lewisian, de 2,5 a 3 bilhões de anos. Segundo, temos esse material ígneo negro que foi introduzido no local. Ele tem 2 bilhões de anos. E terceiro, temos essas incrustações em granito rosa que surgem entre o material negro e o grey gneiss, e eles têm 1,8 bilhão de anos. Essa evidência revela que depois da formação da Gneiss Lewisian, rochas muito mais jovens foram derretidas e misturadas na crosta antiga. Mas esse processo levou um tempo incrivelmente longo. O que temos aqui são rochas que datam de mais de 1 bilhão de anos da história. Colocando isso em perspectiva, há quase 1/4 da idade da Terra gravado aqui. De mistério. Esse é o Lago Ness, nas montanhas da Escócia. Há 1000 anos, dizem que esse vasto lago esconde um segredo estranho e terrível. O lendário monstro do Lago Ness. Um monstro mítico, sugerido por alguns como descendente dos dinossauros que um dia povoaram essa parte da Escócia. O Lago Ness seria o esconderijo ideal para um monstro pré-histórico. Com 37 quilômetros de comprimento e 1,60 km de largura, ele cobre uma área do tamanho da ilha de Manhattan, em Nova York, e tem mais de 213 metros de profundidade. Mas o monstro não é o único mistério que rodeia o Lago Ness. Nas montanhas em torno do lago,
há um tipo de rocha cuja origem assombra os cientistas há anos. É um arenito, e ele é o início da investigação sobre como o Lago Ness foi feito. Ele é conhecido como Velho Arenito Vermelho e recebeu esse nome porque é vermelho, é um arenito e chamam de velho porque ele deve ter uns 400 milhões de anos. O Velho Arenito Vermelho percorre um lado do Lago Ness. Mas o fato mais impressionante sobre essas rochas não é sua idade, mas de onde elas vêm. Essas rochas, na verdade, pertencem à minha terra natal, a América do Norte. Elas se originaram no continente norte-americano e depois se separaram dele. Então, a Escócia é um pouco a minha casa também. Pelo menos é assim que eu me sinto. Um pouco em casa. Mas como os geólogos sabem que esse Velho Arenito Vermelho vem de 4.800 quilômetros do outro lado do Oceano Atlântico? Essas rochas são idênticas em idade e em características às rochas que formam as montanhas de Catskills. Então essa parte da Escócia pertencia ao nordeste da América do Norte. Por mais de 1000 anos, o Velho Arenito Vermelho foi usado para construir castelos nessa parte da Escócia. Mas ele também foi extraído nos Estados Unidos e usado para construções de arenito pardo em Nova York. No microscópio, as rochas de ambos os continentes têm estrutura cristalina idênticas. E análises químicas também provam que elas têm exatamente a mesma idade. Mas como parte da América acabou à beira do Lago Ness? Para responder a essa pergunta crucial, a investigação deve voltar bastante no tempo para procurar evidências nas rochas antigas do norte da Escócia.